Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 3. Conforme você sabe, retomamos o trabalho depois de muitas orientações do professor, de vó, mas mais de 4 anos, né? Todo dia gravando, então eu não consigo ficar distante dessa disciplina. Eu fui acostumado nessa disciplina. Então, dando sequência, diálogo com as sombras, Hermínio Miranda, né? As organizações, que depois tem um tema que chama-se estrutura, depois ética, depois métodos, depois hierarquia e depois disciplina. É lógico que nos encontramos na página 205 e esse livro ele vai até na página 298, se não me falha a memória. Tá certo? Mas aqui é bom que eu estou praticamente todo dia, estou presenteando você, os teus olhos. Olha para você ver lá atrás, mais o esboço de um quadro. Esboço no bom sentido. Esse é um arranjo com várias hortênsias, 10 hortênsias, se não me falha a memória, hortênsias de várias cores, em uma mesa de mogno, num cesto de taquara, né? E no fundo, cortinas, né? Que eu ainda não terminei as cortinas, não terminei o balaio, porque eu preciso terminar as hortênsias primeiro, para depois eu ver o que eu posso fazer nas cortinas e no balaio. Mas olha para você ver, né? Essa tela é grande, essa tela é 60 por 1. Então, além dos estudos, você ainda pode aqui desfrutar desse dom artístico nosso. Esse é meu, né, vó? Não vem com o Rodrigo dessa vez pro meu lado, não. Pelo amor de Jesus Cristo. Então, vejamos. Um desses líderes portou-se com dignidade impressionante, convencido a abandonar suas tarefas tenebrosas. Se você, com todo respeito, assistiu os vídeos número 1 e número 2, porque esse é o vídeo de número 3, você vai conseguir entender por que iniciamos justamente a partir de agora em diante. Então, Hermínio Miranda diz assim: um desses líderes portou-se com dignidade impressionante, convencido a abandonar suas tarefas tenebrosas, sentiu todo o peso de sua responsabilidade ante aqueles espíritos que levara ao transviamento. Mas realmente a consciência pesa, né? Porque imagine só, nós temos que ter em mente que existe um juiz dentro de nós que nos vistoria 25 horas por dia, 24, 25. Chama-se consciência.
Onde encontra-se escrito as leis de Deus? Kardec pergunta aos bons espíritos e eles respondem: na consciência. Então todos nós, meu bem, sabemos o que é certo, o que é errado. Se às vezes praticamos o erro porque, de certa forma, pensamos que ludibriamos a misericórdia divina. E isso eu posso te dizer. Nós conseguimos ludibriar a todos, menos Deus. Porque Deus, na condição de inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, encontra-se ele interligado ao nosso eu. Encontra-se ele interligado à nossa consciência. Por isso, tudo que eu desejo, sinto, penso, faço, não só na minha consciência fica registrado, como também instantaneamente Deus fica sabendo. Por que Deus fica sabendo? Além de ser Ele a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, Paulo disse: nele nós nos movemos, nele nós nos encontramos, nele nós vivemos. Nós nos encontramos em Deus da mesma forma que um peixe encontra-se dentro de um aquário. O sustento do peixe é a água. Deus é esta água, vamos assim simplificar. Sem ele, obviamente, nós não existiríamos. Então, é necessário se conscientizar da importância de todos esses processos. Então, quando nós praticamos algo contrário aos desígnios do Criador, pesa em nossa consciência. E nós não conseguimos, em momento algum, desfrutar-se do atributo que se chama felicidade, enquanto trazemos no nosso eu estas máculas. Por que no plural estas? Porque nem sempre trazemos uma só mácula, que seria a unidade. E sim várias, eu principalmente. Então vejamos. Sua sinceridade era evidente e sua franqueza rude, mas muito realista. Confessou-nos que não vira condições suficientes
nos grupos que visitara. Você se lembra disso? Ele não vira sinceridade nos grupos que ele visitara. Esse nosso irmão, ele procurou várias casas espíritas, mas nenhuma casa espírita encontravam-se preparados disciplinarmente para ajudá-los. Então, veja bem, vamos pensar da seguinte forma. Isso é uma história, tá, gente? Para você entender. Eu bebo, eu fumo, enfim, eu vivo na orgia. Mas certo dia eu penso assim, vou deixar essa vida promíscua de lado. Eu recorro a algum amigo e esse amigo me recomenda determinada pessoa que eu desconheço. E lá bato a porta daquele indivíduo. Quando eu deparo com ele, vem-me a surpresa. Por que vem-me a surpresa? Porque eu o reconheço na condição de promíscuo 1000 vezes pior que a mim. Eu não sabia de quem se tratava até então, porque eu desconhecia o nome, mas já havia, ouvido falar dele. Mas eu não sabia. Aí eu chego lá e penso assim, bom, mas esse psicólogo, esse psicoterapeuta é promíscuo, é charlatão, é mistificador, é um impostor, é um prostituto, mexe com drogas, bebida, enfim, me vem à mente, esse indivíduo não tem moral para poder me dizer nada. Aí ele pega e ali à minha frente e me pergunta, senhor Luiz, do que se trata a vinda do senhor aqui? Eu confesso a você, meu amigo, que eu não sinto força nenhuma para levar o conhecimento dele às minhas dificuldades. Eu não sinto força. Porque a doutrina dos espíritos nos esclarece. Reconhece-se a árvore pelo fruto. A árvore má não pode dar bons frutos. A árvore boa não pode dar maus frutos. Ou é ou não é. Então as pessoas são mistificadas porque querem. Uma vez, uma amiga minha me disse, Luiz, fui a um especialista, que eu me esqueço agora, se não me falha a memória. Esses especialistas, gente, perdoa porque é muita coisa na minha cabeça. Um nutricionista. E essa amiga minha estava ganhando peso, Estava fofinha, Estava ganhando peso. Ela estava ficando fofinha, Quanto mais ela comia, mais ela ficava fofinha.
E aquilo estava incomodando ela, porque ela todo mês tinha que ir à loja comprar roupa, um numerinho mais alto. Perceba que isso não é defeito. Estou tratando com todo respeito. Mas uma amiga dela pegou e disse para ela: por que você não procura a médica tal? E ela desconhecia a médica tal, e a amiga também desconhecia. A amiga havia ouvido falar dessa médica, mas não tinha conhecimento, nada, não sabia nem quem era. E pensando por esse lado assim, mulher parece que elas são inimigas de... Mulher é inimiga de balança, né? Que pesa. Elas olham na balança e pensam assim: olha, seja misericórdia comigo, viu? Tenha compaixão, porque eu sou filha de Deus. Mas quando passa perante os pudim, porque eu conheço muitas pessoas que tá, ó, é sopa, é bolo, olha, tá faltando tomar sopa de pedra. E o pior, que a mãe tá fazendo sopa de cascalho. Entendeu? E ela tá mandando tudo. A mensagem está aí. Mas faz parte da história. É brincadeira. Mas olha, ela come pudim, ela come minha gororoba se deixar. Ela come bolo, ela come pão. Gente, um dia a minha avó, não é a senhora não, vó, pelo amor de Deus, minha avó fez lá um tacho de coisas de milho. Ela comeu no tacho. Tem cabimento? Comendo aquela rapa no tacho. Aí eu pensei, tem alguma coisa errada aí. Não é que tinha nada errado, não. Era coisa boa. No útero, desenvolvendo a vida. O princípio inteligente criado por Deus. Ali dentro de seu útero encontrava-se faminto, pedindo-lhe: mamãe, forneça-me alimento. Eu preciso da senhora agora. Se um dia a senhora precisar de mim, conte comigo. Mas nesse período de indefesa, valei por mim. E é tão especial as mulheres, né? Graças a Deus que existem as mulheres. Graças a elas, nós nos encontramos aqui na Terra. Mas está numa começão de curau, está na começão de pamonha frita. Gente, tem coisa mais gostosa que pamonha frita? Tô fugindo do assunto não, gente. Não, faz parte tudo aqui, ó. Mas tudo bem. Então, não há nada mais interessante que a consciência. Então, sua sinceridade era evidente e a sua franqueza rude, mas muito realista, confessou-nos que não vira condições suficientes nos grupos que visitara. Hermínio, o espírito dizendo para Hermínio, mais ou menos assim:
estive em várias casas espíritas, mas nenhuma preparada para me fornecer o que eu preciso. Não é nem que eu necessito, que eu preciso. Nem o mínimo essas casas possuem. Por isso estou vindo aqui falar com você. Agora isso é uma vergonha, né, gente? Não generalizando, porque nós sabemos que existe muitos espíritas trabalhando no Brasil. Sinceros, mas 97% são mistificadores, charlatões e, para não dizer outros adjetivos aqui, para não usar outros adjetivos. Isso é uma vergonha. Mediante a literatura espírita, que resume-se em 5 obras básicas, obras de Leon Denis, Gabriel Delan, Camilo Flammarion, Divaldo Pereira Franco, Carlos Bacelli, Chico Xavier. É vergonha hoje um espírita que chega à casa espírita e não tem conhecimento, e que trabalha e não tem conhecimento. Ora, gente, você acredita que hoje você trabalha em alguma empresa? Você não precisou apresentar o teu diploma? E o teu diploma você conquistou de que forma? Comprou ele? Você não teve que marcar presença na faculdade? Por que brincas com o espiritismo, que é a ciência, mãe de todas as ciências? Por isso que muitos espíritas, principalmente de Paraíso, não gostam de mim. Porque se existe no Brasil espíritas folgados iguais os espíritas de São Sebastião do Paraíso, tá para inventar outros. Os espíritas de Paraíso, tirando alguns, mas eles são apaixonados, amantes de sofá. Eles metem as nádegas ali no sofá e são amantes de novela. E depois vão à casa espírita para o descarrego das energias negativas. Então você acha que esses espíritas me amam? Se eu aqui estou dizendo disciplina, ferramenta enferrujada, meu filho mesmo hoje nos estudos na casa espírita que nós frequentamos, ele nos disse, um ser que praticamente quase não frequenta a doutrina espírita, mas traz de vidas passadas. Ele nos disse, a mediunidade é igual uma faca. Você pega a faca, descasca a batata, descasca a banana, laranja, aliás, descasca isso, descasca aquilo, mas se você atende o capetinha, vamos usar esse termo simbólico, você pode matar uma pessoa esfaqueada, porque a mediunidade é neutra. Se você não sabe, fique sabendo. Mediunidade é energia que precisa ser educada através da doutrina dos espíritos, a única ciência, filosofia e religião capaz de nos instruir a educação dos dons mediúnicos, os quais todos nós possuímos. Então vejamos, esse espírito levou o conhecimento de Hermínio Miranda.
Nenhuma esperança tinha ele. Acertadamente, em grupos cujos componentes apresentavam-se como mazelas semelhantes às dos espíritos que precisavam de tratamentos. Os médios, onde eles estiveram, encontravam-se pior que eles, sofrendo na erraticidade. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu, na condição desses médios, eu fecharia essa casa espírita. Eu venderia essa casa para os evangélicos e eu ia para a roça capinar café. Porque permanecer numa casa espírita, que se diz espírita, nestas condições de imoralidade, é o mesmo que o Evangelho nos orienta. Cego, conduzindo cego, a tendência é que todos caiam no mesmo precipício. Então, eu fecharia uma casa dessa e mudaria para uma roça e eu ia capinar café. Mas você não sabe capinar café, mas é melhor você aprender a capinar café do que você continuar ali naquela casa espírita, enganando os outros e enganando a si próprios. Olha só. Nenhuma esperança tinha ele, acertadamente, em grupos cujos componentes apresentavam-se como mazelas semelhantes às dos espíritos que precisavam de tratamento. Hipocrisia, rivalidades, falta de fraternidade. Nós vamos para o próximo vídeo, nós vamos tratar desse assunto aqui, porque esse assunto não pode ficar com 30 segundos só de esclarecimento, não. Você vai ver o que nós vamos tratar desse assunto no próximo vídeo.